Bom dia, gente! Seja muito bem-vindo para mais uma live cheia de conteúdo para você, fotógrafo, que quer mudar, que quer principalmente sair da manada e sobressair com o seu trabalho. Para você, fotógrafo, que quer fazer isso, acompanhe as lives porque tem muito conteúdo. Ontem não conseguimos fazer a live pelo fato que a gente saiu mais cedo. O lugar era um pouco longinho daqui, a cidade de Caratinga, eu acho. É, Caratinga. E por conta disso achamos melhor deixar tudo pra hoje, porque aí faz mais tranquilo do que fazer correndo e também não tinha praticamente tempo pra fazer. Então por isso que eu deixei pra hoje. Mas eu tô muito feliz. Ontem, na hora que a gente tava indo, né, que a gente tava na estrada, eu fiquei assim, gente, eu não fiz a live. E eu fiquei com um peso, sabe? E com saudade. Eu gosto muito de fazer essas lives, é muito gostoso, é uma sensação muito gostosa. Principalmente poder ajudar vocês de alguma forma. Acho que isso deixa o meu dia ainda mais incrível. Ainda mais começando o dia desse jeito, né? Nada melhor que começar o dia com um gásinho, com dicas maravilhosas e para seguir o dia maravilhosamente bem. E no assunto de hoje vamos conversar um pouco sobre a questão de igrejas, principalmente de igrejas históricas, que não libera o uso de flash. Isso é muito comum, principalmente aqui em Minas Gerais, já fizemos casamento nessas igrejas. É muito comum mesmo, igual em São João del Rei, a gente já fez casamento lá. Em Santa Bárbara também. Em Barão, acho que em Barão foi tranquilo, mas também a gente nem precisou usar iluminação. Mas foi até uma ideia que a Meg, uma das pessoas que acompanha aqui o nosso conteúdo, que deu essa ideia de conteúdo pra fazer, e eu achei muito massa. Então por isso que o assunto hoje vai ser sobre isso, tá? Mas antes disso, por que, né, será que essas igrejas não aceitam o uso de flash? Pessoal, eu fiz uma viagem recentemente para Tiradentes, que é uma cidade histórica daqui de Minas Gerais, Tiradentes, São João del Rei, e eu perguntei um pouco para as pessoas da igreja para saber sobre essa questão, né? E eles falaram que é sobre, por exemplo, muitas das obras que tem dentro da igreja, principalmente as igrejas católicas, né? Elas são folheadas a ouro, a pintura e tudo mais. Então, por conta disso, isso pode danificar. Por isso que eles não liberam nem de câmera pequenininha, nem de celular. Então, é melhor a gente seguir, porque a igreja tem mais de sei lá quantos anos. Quem é a gente pra falar que isso é mentira, né? A gente não é nada perto desses pesquisadores, de pessoas que estudam essa pintura, principalmente pintura barroca, que são praticamente essas igrejas históricas que tem em Minas Gerais, e acredito que também em outros estados deve ter uma igreja ou outra que tem essa personalidade. E o que são, né, essas pinturas? Eu não imagino o que é feito esse trabalho, mas é igual eu falei, não adianta. Quem é gente pra falar que é liberado não é liberado? A gente não é ninguém perto dessas pessoas. Então, por isso, eu prefiro 1000 vezes seguir o que eles estão falando do que ficar teimando e sem querer a gente estraga ali alguma obra e tudo mais. Mas por que e o que devemos fazer nesse momento, né? Eu vou contar rapidamente uma história de um casamento que a gente fotografou em Santa Bárbara, que lá também não é liberado o uso de flash, mas eles liberam o uso de luz contínua. Aí, no caso, luz contínua seria ali o LED. Para quem não tem LED e quem puder for fazer casamento nessas igrejas, eu indico talvez alugar um LED para caso vocês não usam com muita frequência, então talvez alugue um LED. Tem alguns lugares que alugam, ou até mesmo vocês têm um amigo que tem um LED, vocês podem perguntar para eles se eles podem emprestar ou principalmente alugar. Eu acho até melhor alugar, porque quando é de graça, às vezes pode acontecer alguma coisinha, e pelo menos alugando, se acontecer alguma coisinha, pelo menos você está alugando e eles vão receber esse dinheiro, e esse dinheiro
já ajuda ali, né, de alguma forma. Então eu sou dessas que gostam das coisas um pouco mais certinhas. Eu me sinto melhor assim. Então, nesse caso, por exemplo, igual dessa igreja. Essa igreja que a gente fotografou, que se eu não me engano é a matriz de Santa Bárbara, lá não é liberado flash e o casamento foi, se eu não me engano, às 4 horas. Só que a igreja é muito escura, principalmente ali no altar, porque o altar dificilmente vai ter uma janela, dificilmente tem alguma coisa na lateral para chegar uma iluminação legal no casal, né, nas pessoas, no padre que fica ali no altar. E quando chegamos nessa igreja para preparar toda a iluminação, tinha iluminação de um vídeo, de um pessoal de vídeo. Só que o lugar já era escuro, né? E já era tudo muito amarelo por conta das obras e tal. E essa empresa colocou a luz amarela. Então, assim, aí a gente até perguntou se a gente poderia desligar as luzes dele e colocar as nossas luzes, porque eu me sentiria melhor colocar nossas. Só que aí, aquela coisa que dá, né, de pepino e tal. E eu falei assim, então deixa eu usar sua luz, porque o casamento nosso é agora e o seu é só mais tarde. Então, assim, não tem o porquê, não tem o motivo de você estar com a sua luz aqui e não deixar a gente colocar o nosso. Acabou que a cerimônia inteira, eles ficaram tudo muito amarelo. E nesse momento, tivemos que corrigir todo na edição, porque não tinha muito o que fazer. Então, o que eu indico pra vocês? Se vocês puderem chegar um pouquinho antes na igreja, já aproveita. Eu sou daquele tipo de pessoa que prefiro pedir desculpa do que pedir permissão. Mas nessas igrejas, como elas têm realmente algumas regras, e nesses casos, principalmente que pode danificar alguma coisa, eu prefiro seguir do que danificar alguma coisa, porque deve ser muito mais caro. Então, se você conseguir, tenta chegar um pouquinho antes na igreja, um pouquinho antes ali da sua cerimônia, e ver essa possibilidade. Quase sempre, eles liberam o uso de luz contínua, que aí você consegue usar esse LED. Que no caso, se vocês quiserem, não precisa nem colocar 2. Eu gosto de colocar 2, porque aí você coloca cruzado. É que eu nunca sei o lado direito. Aqui é o noivo e aqui é a noiva. Isso. Aqui é o noivo e aqui é a noiva. O LED que tiver aqui pro noivo, eu coloco um pouquinho mais baixo, eu coloco um pouquinho mais alto, pelo fato que o terno do noivo é mais escuro e tudo mais. E a luz que tá aqui, que vai pra noiva, que faz um xizinho, né? A luz que vai pra noiva, eu gosto de colocar um pouquinho mais baixo, porque ela já está com vestido branco. Então, o vestido branco ele rebate e deixa tudo mais... Ele rebate, deixa mais claro. Então, eu prefiro deixar uma luz um pouquinho mais... um pouquinho mais baixa, porque você consegue fazer esse jogo de luzes, né? Porque aí deixa pelo menos uma coisinha um pouquinho a menos na noiva, um pouquinho a mais no noivo. E também dá aquela sombrinha que eu acho muito bonita do que deixar só, tipo, luz chapada. Eu acho que chapada não é tão legal. Mas quando dá essa sombrinha assim, eu acho muito bonito. Dá um volume pra fotografia. E principalmente não cria a sombra do padre. Principalmente porque tem algumas igrejas, né, que o padre fica muito próximo do casal. E você consegue, além de usar cruzado, deixar o mais alto possível, que aí você consegue cruzar e não tem esse problema de usar o LED. Mas, Maiara, tem igreja que não libera também o uso de LED. Todas as igrejas que eu já fui, todas as igrejas que eu já fotografei, eles liberaram o uso de LED. Então, por isso que é muito importante, às vezes vocês podem conversar com os noivos, às vezes vocês conseguem ir pra passar na igreja, né, durante a semana antes do casamento para perguntar essa parte. Ou se você não é da cidade, quando você chegar na cidade, você não vai chegar no dia do casamento, principalmente se você mora longe. Então você dá uma passadinha lá ou liga mesmo para perguntar. Por exemplo, vamos ter um casamento também na Serra da Piedade, que é uma igreja muito bonita aqui em Minas Gerais. Se eu não me engano,
a nossa cerimônia vai ser na capela. Acho que é capela, uma igreja menor, não é uma igreja grandona, é uma igreja menor. Lá é tudo muito claro, então acaba que é mais tranquilo. Porque o casamento vai ser durante o dia, não pode ser feito uso de flash lá. Só que o casamento vai ser durante o dia e a parede, o altar é tudo muito claro. Eu nunca entrei lá, mas já fui na porta. Porque como não libera fotografia lá e tal, aí teve uma vez que eu fui só na porta só pra ver como que era. E na época eu não tinha nem esse casamento, eu só queria conhecer mesmo. E aí eu vi que era tudo muito claro. E como também a gente faz ensaio à tarde, né? Então já dá pra ter uma noção ali de como seria, de como será essa cerimônia ano que vem. Aí, nesse caso, por exemplo, eu indico, se possível, dar uma passadinha antes nessa igreja pra perguntar, pra ver como que é. Agora, se a cerimônia é de noite, e ainda mais essas igrejas que são igrejas mais barrocas, né, igrejas mais escuras, nesse caso, eu falo pra você, aumenta um pouquinho do seu ISO, compensa ali tudo na câmera, que é muito melhor você talvez ter uma fotografia um pouco mais granulada do que ter uma fotografia preta, onde você não enxerga nada. Então, nesses casos, eu prefiro até fazer fotografia subexposta pelo fato que depois, claro, principalmente você tem que ver o que é sua câmera. Por exemplo, Nikon você consegue recuperar no preto. Canon não, Canon você recupera ali no branco. Sony eu posso falar que recupera meio que nos dois, porque eu já fiz o teste dos dois e deu até que muito certo. Pros dois lados, tanto branco quanto preto. Então, nesse caso, eu indico vocês ver ali certinho e recuperar depois tudo na câmera e, claro, na câmera. Não deixa pra fazer o trabalho todo na edição. Porque aí depois fica assim, ah, Mayara, mas meu tempo de edição é tão alto. Aí a gente para pra ver, né, o porquê dessa edição tão alta, demorada, né? É porque muitas coisas deixa pra depois, deixa pra fazer. Bom dia, deixa pra fazer depois quando tá editando. E não é assim, gente. Vocês têm que resolver toda a parte técnica ali no momento que vocês estão fotografando. Claro que a edição ajuda ali nas fotografias, é óbvio que ajuda, mas a edição não tem que ser um vício pra você. A edição tem que ser algo só pra você intensificar as cores, jogar a luz direcionada, por exemplo, onde vai para o nosso olhar, né? A gente consegue fazer isso na edição, trabalhando ali com radial, com pincel, com todas essas coisas. Bom dia, Elaine! Beijo, saudade de vocês. Vocês conseguem usar tudo isso, só que eu prefiro 1000 vezes resolver tudo na câmera e depois deixar só aquele toque final, só a cerejinha do bolo para fazer na edição. Por que disso? Porque é muito melhor, você não vai ficar ali 10 horas, 10 anos editando uma fotografia. Particularmente a gente que trabalha com prazo, a gente gosta, a Elaine mais que sabe disso, né, Elaine? A gente gosta de entregar, por exemplo, a gente promete entregar 45 dias após a data do casamento, sempre entregamos antes. Mas por que a gente consegue entregar antes? Porque a gente tem todo um planejamento, toda a organização da empresa, todas a agenda das edições, por exemplo, tivemos casamento esse final de semana, tivemos ontem um ensaio de pré-casamento, temos um ensaio de semana passada, o documental de família, temos o casamento nesse final de semana, então tem tudo muito programado de como será a agenda. Por exemplo, hoje, daqui a pouco, vai sair as fotografias, as primeiras fotografias do ensaio. Foram as primeiras fotografias do ensaio de ontem. A prévia ali que a gente coloca, né? Aí semana que vem, provavelmente não, certeza, semana que vem vai ser o site do casamento de semana passada. E na outra semana vai ser o site do casamento desse final de semana. Ou senão a gente vai trocar, porque tem um ensaio ainda de pré-casamento. Mas aí a gente tem toda uma agenda de como é feito cada um. Por mais que a gente ainda não tenha feito o evento,
ele já tem a data certinha de quando será editado, de quando será entregue. Claro que a gente coloca alguns dias de folga, por quê? Viajamos, às vezes fazendo igual ontem, fazemos ensaios longe, que saímos cedinho e voltamos tarde. Então, assim, é algo que a gente também não tem controle, por exemplo. Tava marcando mais ou menos que dava 3 horas e meia de viagem. Levamos quase 5 horas. Mas por que também 5 horas, né? Pelo fato que a gente parou pra almoçar e tudo mais. Só que teve também imprevistos. Então, eu prefiro pegar aquele dia, separar aquele dia inteiro pro ensaio, do que ficar, vou fazer isso, aquilo, sabendo que não vai dar tempo. Ontem a gente chegou, era mais de 10 horas, era quase 11 horas. Era quase 11 horas, isso mesmo. Não, era 11 horas. Eu não lembro, a gente chegou tarde. Só lembro que eu cheguei, fiz meu chazinho e dormi. Então, é muito importante você ter essa organização. E principalmente, tem alguns casos que requer mais edições que outros, né? Como eu falei, igual nessas igrejas, por ser mais escura, às vezes não pode fazer o uso de flash. Aí você faz o uso de LED. Normalmente o uso de LED é permitido, mas aí tem ali uma densidade que eles pedem e tudo mais. Aí nesse caso eu falo pra vocês, fazem tudo mesmo na câmera. Deixa a edição só pra dar aquele toque final pra você não ficar preso e totalmente dependente às edições. Que a edição não é um milagre, gente. A edição ali é só pra você, né, na minha visão. A edição ela serve pra dar um toque final, pra deixar a fotografia ainda mais gostosa, ainda mais interessante de se ver. Então, por isso que eu acho que é muito massa vocês cuidarem disso também, né? Deixa eu até ver se eu acho aqui no meu computador. Eu não sei se tem as fotos do casamento do casamento que fizemos nessa igreja de Barão, que é uma igreja muito bonita. Deixa eu pegar aqui. Andréia e Flávio. Deixa eu ver. Flávio e Andréia. Ah, você tem pra casamento. Só tem pra casamento, não tem casamento aqui não. Eu acho que, deixa eu ver no site. Então, assim, é muito legal vocês verem isso tudo certinho, olhar tudo certinho, se possível, chegar antes nesses lugares, pra vocês não serem pegos de surpresa, pra vocês, principalmente pra vocês se organizarem e pensar de alguma forma o que você pode fazer naquele momento. Porque, como eu falei, não são todas as igrejas que permitem. Praticamente, essas igrejas não liberam mesmo o uso de flash. Até entendo por quê, né? Porque tem ali as obras e tudo mais. E eu acho, sei lá, se danifica mesmo ou não. Mas deixa eu até mostrar aqui pra vocês, ó. É um casamento que a gente fez. Também numa igreja... e não tem luz. Acho que teve assim, um LED. É uma igreja também... Uma igreja... Deixa eu colocar aqui pra vocês. Histórica dessas igrejas e tudo mais. Eles só liberaram um LED, quer ver? Ó, deixa eu virar aqui pra vocês. Não sei se vocês conseguem enxergar, que eu não consigo puxar muito... Quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui. Uou! Deixa eu ver se eu consigo diminuir a câmera. Aqui, ó. É uma igreja que não libera muito essas luzes, porque é uma igreja também lá de São João del Rei. É uma igreja totalmente histórica. Aí aqui, ó, a gente usou uma iluminação, um LED e tudo mais. E aqui já não tem mais nada. Resolvemos tudo na câmera. E por que disso? Porque não adianta a gente culpar a igreja, gente. Aqui já é uso de flash e tudo mais. Só que não adianta culpar a igreja. Porque se ela tem ali o que pode ser feito, o que não pode ser feito, quem é a gente pra julgar e pra falar o que deve ser feito, né? Eu não acho legal, eu não gosto de ficar falando
de falar assim, não, vai usar e tudo mais, porque não é a gente não sabe. Somos fotógrafos, então eu prefiro seguir ali o que é feito e tá tudo certo. Essa igreja aqui já é a igreja de Santa Bárbara. Quer ver, ó? É a igreja de Santa Bárbara. Aqui tá o LED, ó, que eu falei pra vocês que era tudo amarelinha. Aqui é tudo luz, tudo que a gente fez ali na hora. Editando mesmo e tal, ó. Os LEDs estão aqui atrás. Só que os LEDs não são nossos. Então a gente trabalhou como deu. Só que essa parte aqui, ó, não tinha iluminação nenhuma. Não tinha janela, não tinha nada. Só tinha o flash. E ainda a pessoa deixou o flash baixo. Não podia nem mexer no flash. Só pra ajudar a nossa... Só pra ajudar, né? Daquele jeito. Então, ó... Tentamos fazer tudo que a gente podia. Aqui tudo era luz natural. E claro, né? Depois na edição, aqui tá tudo amarelo, aqui tava um pouco mais azul. A gente tem que ir recuperando essas luzes. Então... Igual eu falei pra vocês em outras lives, é muito melhor você seguir o que eles falam do que você ficar reclamando e, gente, não tem que fazer. Não tem que fazer, tem que seguir o que tá ali, quem é gente pra julgar, quem é gente pra falar alguma coisa. Então eu prefiro fazer o que eles estão falando, que é muito melhor. Então essa é a dica que eu dou pra vocês. Siga o que tá falando na igreja, se possível... Vai uns dias antes ou entre em contato, pergunta se você tem algum amigo que já fotografou lá, pergunta como foi, pede ajuda assim dos universitários para as pessoas que já foram lá. Se você nunca foi, se é numa cidade distante, uma cidade diferente da onde você trabalha, se possível, chegar um pouquinho antes para perguntar, para saber tudo sobre a questão da igreja. É melhor do que você ser pego de surpresa e eu sou o tipo de pessoa que não gosto muito disso, da questão de surpresa. Então eu prefiro 1000 vezes tentar seguir ali tudo que puder, já deixar meio que planejado pra deixar, por exemplo, igual esse final de semana, fizemos casamento na igreja, teve alguns lugares que eles não liberavam a gente andar, principalmente parte do altar e tudo mais, e deixamos já os LEDs preparados caso precisasse. Como não precisou fazer o uso de LED, já deixamos separado. No momento dos retratos com a família que a gente faz na igreja, eu gosto de usar flash, pelo menos um flash no softbox. Então eu já deixei o flash já todo preparado, tudo certinho. Só esperei acabar a cerimônia pra montar o tripé, colocar o flash e já tava tudo certinho. Já tinha deixado o rádio certo, já tinha deixado o flash certo. Era só colocar ali, ver certinho qual iluminação mesmo que precisava, mais forte, mais fraca, e pronto, acabou. Então eu gosto de deixar sempre quase meio que tudo pronto pra não fazer as coisas assim tão correndo. Eu prefiro, eu me sinto melhor e vocês fazem o que vocês acham melhor também, tá? É só uma forma de serem mais rápidos, né? E principalmente ali igual eu. Eu sou uma pessoa que já fotografa casamento há pelo menos 15 anos. E sempre quando sai alguma coisinha fora ali do que eu planejei, eu fico um pouco brava e tal. E sempre sai, né? É comum. Só que assim... O que eu posso fazer, o que eu posso mudar naquele momento, eu tenho que fazer de tudo pra mudar. Mas igual nessa questão da igreja, não dava pra mudar, ele não tinha tempo, a galera não queria tirar seu LED. Eu falei assim, então eu vou ligar o LED de vocês e não posso fazer nada. Entendeu? Mas eu aprendi, agora das outras vezes eu vou tentar fazer de tudo, chegar antes, ou antes mesmo de ir pro making off, se possível, passo nesse lugar, vejo certinho, ou se eu chego antes na cidade, passo um dia antes, reconheço ali a igreja e tudo mais. Se tiver alguém do pastoral, essas coisas assim, eu já converso. Se tem cerimonialista, eu já peço também ajuda para cerimonialista, igual eu vejo que eu já até tive alguns probleminhas com cerimonialista na minha cidade.
é comum, só que aí, na verdade, não é comum, né? Que todo mundo fala que cerimonialista é chata, não sei o que lá, não, gente. Cerimonialista ajuda demais, principalmente pra essas horas. Então, normalmente, quando a gente faz casamento em lugares assim, se eu conheço a cerimonialista ou se eu converso com a cerimonialista antes, aí eu peço ajuda pra ela, ó. Você sabe se pode usar, porque às vezes ela já fez mais de um casamento nessa igreja, você sabe se pode usar o LED, se pode usar flash e tudo mais. Normalmente tem algumas igrejas que liberam somente nessas igrejas históricas que tem essas leizinhas que eu acho até bacana seguir, eu acho massa. E também, outra dica também que eu acho muito massa, principalmente para essas igrejas, né? Às vezes a igreja tem muito a ver com a história do casal. Acho que é bem importante você perguntar pro casal o que essa igreja significa e tudo mais. E se liberar, é óbvio, né? Tem algumas igrejas que é um casamento atrás do outro. Então, se der tempo e tudo mais, igual esse casamento que a gente fez em São João del Rei. Os dois, se eu não me engano, são de São João, só que agora eles moram muito longe. Perto, acho que é Amazonas, sei lá, é muito longe. Ele é militar, alguma coisa, ela era modelo, agora não tá modelando mais. Mas ela trabalhava com essas coisas de modelo e tal. E eles viajaram, eles mudaram pra esse outro estado. Então, o que a gente fez? Tinha, sim, outro casamento logo após o nosso, só que aí a gente aproveitou o lado de fora e fizemos um pós-casamento ali, coisa de 10, 15 minutos, enquanto os convidados estavam indo pra festa e a cerimonialista estava organizando os padrinhos para fazer a entrada deles. Aproveitamos para fazer esses retratos ali próximo da igreja, na frente da igreja, para eles terem também um retrato dali, que eu acho que é bem massa, porque muitas das vezes essas igrejas não são escolhidas por escolher, sim porque tem alguma coisa com a história deles lá. Então eu acho que é bem massa vocês ficarem também atentos a esses detalhes, tá? Acho que é muito legal. E eu acho que é isso. Alguma pergunta, gente? Aproveitem que esse é o momento. Alguma pergunta? Que aí também hoje tem muita coisa. Eu já vou separar todos os temas. Na verdade, a live de amanhã, né? E separar os temas da live de semana que vem. Porque semana que vem estamos aqui normal. Só ontem por causa do ensaio acabou que a gente não conseguiu fazer a live. Mas graças a Deus deu tudo certo. Hoje já estamos aqui. Eu já tô muito feliz. Tô muito feliz mesmo. Nossa, dá um pouco de saudade, viu? Dá bastante saudade. Ai, gente. Vou pedir Maria pra olhar na igreja de Valadares esses detalhes. Pode ficar super tranquila, Lane. Essa igreja de Valadares, onde eles vão se casar, eu conheço, a gente já fotografou lá. A igreja é maravilhosa. Aliás, eu quero fazer uma foto dela do carro também, na pegada que eu fiz da Bia. Tem que ter uma foto massa do carro na pegada da Bia. E a igreja lá é maravilhosa. Além dela ser grande, ela tem ar-condicionado. Valadares é uma cidade muito quente, então assim, ninguém vai pingar. Ela é muito massa, essa igreja. E ela é bem clara. E como o casamento vai ser todo de dia, nossa! Quando a gente fotografou lá, era de noite. Então, assim, acabou que a gente conseguiu usar a iluminação e tal. Mas de dia, aquela igreja deve ser muito bonita. Muito bonita. Meu pai amado, estamos ansiosos pra maio do ano que vem, tá? Vai ser muito gostoso, meu pai amado. Ai, que ansiedade. Dá saudade dessas questões de casamento, né? Dá até saudade de ficar resolvendo essas coisas. Dá muita saudade. Mas, gente, nós também. Ai, vai ser muito gostoso. Vai ser muito gostoso. Gente, muitíssimo obrigada a todos vocês que participaram. Muitíssimo obrigada, Elaine, por participar junto com a gente.
É muito massa. A Elaine é mãe de uma das noivas que já fotografamos, a Bia, e também é mãe de uma das noivas que vamos fotografar, a Maria. E se Deus quiser, 2024 já tem o casamento também da Clara, né? E aí a gente vai uma atrás da outra, né? Brincadeira. Gente, muitíssimo obrigada, muito bom dia para todos vocês. Espero que essas dicas possam ajudar vocês de alguma forma, que vocês não sejam só mais uma empresa de fotografia, e sim sejam fotógrafos diferenciados, que sejam fotógrafos desejados e que vocês tenham uma vida muito tranquila, muito plena e gostosa com a fotografia, porque sim, é possível viver bem de fotografia, viver feliz de fotografia. Não existe nada melhor que fotografia nesse mundo. Eu sou muito... não tem como, né? Eu sei que eu não posso falar muito disso, mas eu amo fotografia, nunca tive vontade de sair. E é o que eu mais amo. Gente, muito bom dia, muito obrigada a todos vocês. E até amanhã, 10h10, fechou? Fui!